Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com a nossa temática de hoje, arte e espiritualidade. Como é que a gente pode juntar essas duas coisas e trabalhar isso para que a gente possa, eu diria, rezar melhor? Depois o nosso convidado vai nos ajudar nisso. Rezar melhor, ser uma pessoa melhor. Eu acho que contemplar melhor os nossos espaços sagrados, eu acho que a gente precisa muito disto, perceber um pouco aquilo que nós vivenciamos hoje, aquilo que está ao nosso redor, nas nossas igrejas, até mesmo dentro da nossa própria casa. Por isso, nosso programa de hoje, ele vai te ajudar a entender um pouco melhor essas coisas. Aproveito para dizer a você o seguinte: ligue para nós, através do 0 Operadora 19 3871 9620, fazendo o seu pedido de oração. Eu vou ficar aguardando aqui para ler os seus nomes, ler as suas intenções, ou então pelo serfeliz@rs21.com.br. Para mim vai ser muito bom chegar até aqui, colocar os seus pedidos, as suas intenções diante do presépio, porque assim a gente reza junto e coloca junto toda a nossa oração, tá bom? Fica aguardando aqui. E também, claro, se você quiser ser um novo sócio, a gente está aqui de braços abertos, esperando justamente a sua participação para isso, tá bom? Muito bem, a gente tem aqui no nosso estúdio o Padre Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Padre Air. Muito obrigado pelo convite. Tá bom. Bom dia aos telespectadores. E você está tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vindo de São Paulo. Isso. Tranquilo. De São Paulo. Qual que é o seu trabalho em São Paulo, Padre Marcos? Então, eu sou religioso da Congregação dos Padres Assuncionistas. Em São Paulo nós temos uma comunidade religiosa, lá no bairro do Tatuapé. Então nós vivemos em comunidade religiosa e, além disso, eu tenho um trabalho pastoral. Aos finais de semana, atendo uma paróquia no extremo leste, a paróquia São Miguel Arcanjo, no Jardim da Conquista. Lá em São Paulo também? Em São Paulo também. Então, mas você é assuncionista, mas o nome oficial da congregação? Congregação dos Agostinianos da Assunção. Tá. Uma congregação francesa fundada em 1845 pelo padre Emmanuel d'Auzon. E como que vocês têm número de membros assim? É uma congregação grande? No mundo nós somos mais ou menos 900 religiosos, espalhados em pouco mais de 30 países. E no Brasil somos uma pequena província, somos a província mais jovem, a província do Brasil, e com um número ainda reduzido de religiosos. Né? Somos mais ou menos uns 30 religiosos no Brasil. E tem essa questão, por exemplo, do carisma. O que de fato, para a província de vocês ou para a congregação em si, o que é mais, quer dizer, é estranho falar mais importante, primordial, mas assim, o que fundamenta o trabalho de vocês? Certo. O cerne do nosso carisma, né, como quis o padre d'Auzon, na escola de Santo Agostinho, né, uma vez que somos agostinianos, então é a busca do reino de Deus em nós, em primeiro lugar, quer dizer, fazer crescer dentro da vida do religioso a experiência do encontro com Deus, com o mestre interior que nos habita, né, como diz Santo Agostinho, aquela verdade que nos ilumina, que é uma pessoa, que é uma presença, que é Cristo. Fazer crescer, então, este reino de Deus dentro de nós e ao nosso redor. E aí, para fazê-lo crescer ao nosso redor, nós podemos utilizar de vários meios. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos de modo particular com as paróquias, no atendimento ao povo, né, na prática dos sacramentos, no acompanhamento de grupos. E no mundo, a nossa marca mais forte é a imprensa. Na França, a congregação é bem conhecida pelo trabalho na imprensa. Temos um grupo... Jornal assim? La Croix, que é um jornal de referência, né, para o mundo católico na Europa. Então, ele é editado pelos assuncionistas e mais todos os outros títulos, revistas e livros das edições Bayard, que é uma edição bem conhecida, sediada em Paris. Tá, mas assim, em cada país, então, vocês têm o que é específico para aquele grupo, Para aquele grupo, nós assumimos uma certa diversidade, porque, Padre Air, o senhor sabe, o reino de Deus, ele comporta uma série de trabalhos e de atividades. Bem, né? Ainda bem que é assim, né? O leque é muito grande, né, Padre? Então, em cada lugar, a congregação vai tomando aquela feição mais própria ou mais necessária da igreja, né, naquele espaço. Agora, você, enquanto Padre Marcos, você se identifica com o que especificamente? Tem alguma coisa que te chama mais atenção dentro do seu trabalho de apostolado? Certo. Como é que... Então, eu tenho me dedicado à prática pastoral, ao acompanhamento de grupos, né, à prática dos sacramentos, porque faz parte, claro, do nosso ministério presbiteral, mas, além disso, eu tenho me dedicado também à pesquisa, ao estudo
né? Atualmente tenho desenvolvido um estudo sobre filosofia, estou cursando mestrado em filosofia e com pesquisa mais direcionada na filosofia da arte, que é uma das áreas que mais me apaixona. Aliás, assim, que é das nossas temáticas, que uma das, né? uma das temáticas. Então, você que ligou a televisão agora, estou aqui com o padre Marcos Antônio Dias, ele é assuncionista, posso dizer assim, né? Pode. Assuncionista, agostiniano da Assunção. Ele vai conversar com a gente hoje sobre essa questão da arte e espiritualidade, mas estou conversando com ele para saber um pouco da origem, não é, da congregação. Agora, tem uma curiosidade que o padre Marcos, ele é de uma cidade lá na zona da Mata de Minas, por incrível que pareça, e providencialmente a mesma cidade de onde eu vim, que é Vieiras, Minas Gerais. A sua família, um grande abraço à nossa família, à cidade. E você é de lá de Vieiras. Tem quanto tempo que você saiu de lá? Eu saí de Vieiras aos 17 anos, quer dizer, há quase 17 anos, né? Então, eu tenho 33, já vou fazer 34 anos. Então, deixei Vieiras aos 17 anos, mas sempre volto... A grande megalópole de Vieiras, uma grande cidade de 4 mil habitantes. Um grande abraço para os vieirenses, né, que também claro, nos assistem. Muito bem. Olha só, a nossa temática de hoje é arte e espiritualidade. Padre Marcos, você poderia, por exemplo, começar falando um pouco, para quem está em casa, você que ligou agora e está sintonizado no nosso programa, qual é essa diferença de arte e espiritualidade? Ou diferença não? Como é que a gente pode trabalhar essas duas coisas, esses dois conceitos? Arte e espiritualidade se relacionam muito porque a linguagem, tanto a linguagem artística como a linguagem religiosa, são linguagens que brotam de dentro da pessoa humana, né? Uma das definições de arte, porque a arte tem uma série de teóricos e de definições, teóricos que elaboraram essas definições, mas uma das definições, talvez uma das mais clássicas, é que a arte é tudo aquilo, né, que se fabrica, tudo aquilo que o homem, a técnica, a habilidade que o homem tem, que ao ser realizada produz alguma coisa, e esta alguma coisa, ela está cheia de sentido, ela está cheia de conceitos, de ideias, né? Então, quer dizer, é algo que vem de dentro do homem, não é algo que vem de fora, mas é algo que surge de dentro do homem, com as suas ideias, os seus sentimentos, os seus afetos, e que se exterioriza pelo trabalho de suas mãos, ou enfim, pela poesia, pela música, pela dança, pela escultura, pela pintura, etc. Então, a arte é um movimento que vem de dentro para fora. A espiritualidade também, porque falava sobre Santo Agostinho, um dos grandes mestres da espiritualidade, né? Para Santo Agostinho, a verdade toda está dentro de nós, porque é Cristo mesmo quem nos habita. Ele é o mestre interior. E não é apenas uma ideia, não é apenas um conceito, sentimentos que temos dentro de nós. É uma presença, é uma presença real. Por isso a grande experiência de Santo Agostinho é esta, né? Quanto eu te procurei fora, mas tu habitavas dentro de mim, quer dizer, estava isso, lá né? dentro. Muito né? conhecido Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Então, esta interioridade é que faz a espiritualidade. A espiritualidade nasce de dentro. Toda espiritualidade que vem de fora, ela é só um adorno, só um ritualismo, mas ela não tem aquela verdade daquilo que brota de dentro. Então, arte e espiritualidade têm uma linguagem parecida, porque as duas tratam do absoluto, né, da transcendência. Diz que somos mais do que o nosso corpo, diz que somos mais do que os nossos pecados, diz que somos mais que os nossos acertos, que os nossos erros, né? Então, arte e espiritualidade têm esta conjunção em função da sua linguagem, em função, né, daquilo que vem de dentro do ser humano. E por isso elas podem caminhar juntas, né? Podem por isso caminhar que juntas, não dá para a gente, às vezes, em alguns casos, separar isso. Porque a espiritualidade é uma coisa, a arte é outra. Pode caminhar junto justamente por causa dessa questão, disso que você disse, de vir de dentro, né? A espiritualidade é aquilo que nasce, que brota de dentro de nós. E é interessante isso, porque normalmente a gente não faz essa referência. A gente pode aproveitar isso quando a gente vai nas igrejas, por exemplo, você vai num mosteiro, você vai numa obra de arte, numa exposição, por exemplo. Você pode aproveitar isso. As pessoas que, por exemplo, vão visitar algum lugar que tenha obra de arte sacra, por exemplo, elas podem aproveitar toda essa dimensão? Com certeza, porque diante de uma pintura ou de uma música religiosa, ou não, mas, enfim, tratando, né, da arte sacra de modo particular, diante de uma pintura religiosa, ou de uma música, ou de um belo poema religioso,
a pessoa pode elevar-se para além, né, das suas limitações, para além das suas dificuldades e ultrapassar-se a si mesmo, quer dizer, os seus limites, pela espiritualidade, porque a espiritualidade, ela também nos dá, e ela, sobretudo é ela quem nos dá essa possibilidade de superação, mas a arte também, porque a arte é profundamente consoladora, Padre Air. Você diz consoladora. Isso. Por que a arte é consoladora? Nós conhecemos exemplos, por exemplo, algumas pessoas, né, devem também ter esta experiência, mas eu mesmo conheço muitas pessoas que às vezes passam por sofrimentos indescritíveis, depressões, angústias e solidão, e encontram na espiritualidade, porque é realmente a espiritualidade que nos fornece esta referência, mas outras pessoas também encontram na expressão artística a possibilidade de superar os seus limites. Então, pessoas com depressão, por exemplo, começam a pintar, né, ou a fazer artesanato, ou a compor poesia, ou a escrever música, compor música, escrever poesia, e elas simplesmente melhoram. Não que a gente deva instrumentalizar a arte, porque é importante saber que a arte não é algo que deva ser instrumentalizado, porque nós vivemos num mundo, como você sabe, Padre Air, que todas as coisas têm uma finalidade, quer dizer, tudo é visto em função, aquilo serve para quê? Serve para isso, serve para aquilo. Se não serve, eu descarto. Mas na espiritualidade e na experiência artística não é bem assim, porque a arte não pode ser instrumentalizada. Ela é uma expressão pura. Agora, é claro que esta expressão pura que é a arte, ela desencadeia certas reações. E uma dessas reações, que é importante, é consolar a pessoa, né? Então, há pessoas com um sofrimento muito grande que depois de experiências espirituais e artísticas conseguem superar, né? Superar traumas. Há um exemplo que eu acabo de assistir de um jovem que acaba de ganhar um prêmio de música francesa, um jovem que viveu profundamente a experiência do tsunami no Haiti, em 2010. No início de 2010, 12 de janeiro. Aliás, uma de tragédia... 2010. Uma das maiores, né? Tragédia que tivemos aqui nas Américas. E ele perdeu os pais, perdeu amigos. E, ao ouvi-lo agora, 3 anos depois, numa entrevista, ele ganhou o prêmio de música, né, um prêmio de música francesa. Ele ganhou este prêmio exatamente porque ele soube traduzir todo aquele sofrimento, toda aquela dor, aquele vazio de sentido, inclusive, porque se perguntavam, mas onde está Deus diante de tanta catástrofe? Enfim, uma série de questões para as quais muitas vezes nós não temos respostas. Ele conseguiu traduzir aquilo tudo em música. E ele cantou uma das músicas nesta entrevista que eu ouvi, e no final, o que mais me marcou foi que no final, tendo vivido isso, perdido pais, amigos, no final, após cantar uma música sobre essa tragédia, ele sorriu. É claro que ele não deu gargalhadas, mas ele sorriu, quer dizer, ele superou o trauma, ele pôde ir adiante por meio desta expressão, que é a música. A arte ajudou esse rapaz a superar. A superar. Então, mas é interessante isso, porque você até começou, a gente no próximo bloco, a gente vai entrar um pouco nisso, essa questão até mesmo da utilidade, né? Quer dizer, aquilo que serve, aquilo que não serve, não é? Aquilo que não serve, eu descarto. E a gente tem, às vezes, essa compreensão que, logicamente, não é a melhor compreensão que o ser humano deveria ter. De qualquer maneira, infelizmente, isso acontece. A questão da utilidade, essa questão também da superação. Eu acho bonito esse último exemplo que você deu, depois a gente pode entrar nisso, porque às vezes a pessoa... mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que eu posso chegar, de fato, a viver a partir dessa arte, superando alguns problemas, alguns desafios? É claro que pode fazer isso, a partir disso que você disse. Então, por isso, você que está sintonizado na Rede Século XXI, não saia daí, a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, falando sobre justamente essas questões. Como é que isto pode nos ajudar nas nossas aflições, nos desafios? Como que, por exemplo, nas nossas liturgias, nas nossas missas que você frequenta ou diariamente ou a cada semana, como que a gente pode olhar de uma determinada maneira essa questão da arte na nossa vida e nos ajudar a celebrar e a rezar melhor? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante só.